Melhor idade, né? Glória a Deus, Deus é bom. Está feliz? Glória a Deus. Então, Mateus, capítulo de número 15 e verso de número 29. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e criança. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Aleluia, graças a Deus. Querido, o texto está aqui nos contando acerca de um momento que Jesus chega a esse lugar, chega ali próximo à região do mar da Galileia, ele está chegando àquele lugar depois de ter saído de Tiro e de Sidom, onde nós sabemos ali do encontro dele com aquela mulher sirofenícia que estava intercedendo pela vida da sua filha. E nesse momento, ao chegar a esse lugar, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, subiu a um alto lugar. E foi ali nesse lugar que a multidão então começou a se aproximar de Jesus, que a multidão começou a ir para perto de Jesus, que a multidão foi para onde Jesus estava. Ali a multidão estava indo atrás de Jesus, se aproximando de Jesus. Hoje, Jesus está em um alto lugar. Hoje Jesus, como a palavra de Deus diz, Romanos, capítulo de número 8 e verso de número 34, Ele está nos céus, à destra de Deus. Ele está em um lugar alto, à destra do Pai. Mas a Bíblia também me diz que de lá Ele está intercedendo por nós, que Ele intercede pelas nossas vidas. Então aqui eu vejo que também, através do Espírito Santo, Jesus está no nosso meio hoje, aleluia, glória a Deus. Ele está sentado, Ele está à destra do Pai, mas também através do Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. Mateus capítulo 18 e verso 20, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou entre eles, eis que estou no meio deles. Você crê nisso? Aleluia. Você pode glorificar, dá um glória a Deus, dá um aleluia, reage aí. O que é que eu quero dizer nessa noite, queridos? Ali nós vemos que Jesus sobe ao monte, e ao subir ao monte, as multidões começam a se aproximar de Jesus, as multidões começam a ir até onde Jesus está. E entenda algo, hoje, tantos anos depois, Jesus ainda continua atraindo multidões. Jesus ainda atrai multidões. Quem está aqui nessa noite por causa de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui por uma única razão, é por causa de Jesus. Jesus ainda atrai multidões, e se prepara, porque multidões maiores ainda virão se encontrar com Jesus, ainda virão buscar a Jesus, estar aos pés dele. Então nós vemos, a multidão ali se achegando.
E nós estamos aqui hoje por causa dele. Hoje nós estamos nos aproximando, é por causa dele. Nos achegando por causa dele e só por causa dele. Por ele, dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas o que me chamou muito a atenção é no verso 30, quando depois de relatar que Jesus então chega na região do Mar da Galileia, sobe ao monte e as multidões começam a se aproximar dele. Não apenas isso acontece, mas o verso 30 me relata que eles começam a trazer até ele mancos, que eles se aproximando de Jesus, começam a trazer até ele mancos. O que é alguém manco? Alguém que tem uma limitação no andar, alguém que tem uma dificuldade no se locomover. Mas não apenas isso, eles começam então a trazer também aleijados, alguém que não tem movimento, alguém que simplesmente está impossibilitado de se mover. Mas o texto ainda vai mais, e eles começam a trazer cegos, pessoas que não têm visão, e vai além, eles começam a trazer mudos. O que é mudo? É alguém que não tem a expressão da voz, é alguém que não consegue expressar a fala. Então eles estão trazendo coxos, eles estão trazendo aleijados, eles estão trazendo cegos, eles estão trazendo ali mudos, né? Estão trazendo e colocando eles aos pés de Jesus. Só que sabe o que é mais lindo de tudo? O mais lindo é o que acontece com esses mancos, o que acontece com esses aleijados, o que acontece com esses cegos, o que acontece com esses mudos, porque esse era o estado inicial. Esse era a forma como eles chegam, mas não a forma como eles saem. Esse é o estado do início, mas não o estado do fim. Aleluia, alguém entende isso? Faz sentido para alguém isso? Me ajuda a pregar nessa noite, meu irmão. Aleluia, essa é a forma como eles chegam. Esse é o estado inicial que eles entram naquele, que eles se aproximam de Jesus, que eles chegam àquele lugar. É desse lugar que eles chegam. Mas a minha Bíblia diz, né, ali no verso 30 é citado quem eles estavam colocando os mancos, colocando os aleijados, colocando os cegos, colocando os mudos. É esses que estavam sendo colocados. Mas o verso 31 me diz assim: mas o povo ficou admirado. Diga admirado. Fala para o teu irmão, fala, o povo ficou admirado. Isso, me ajuda a pregar, fala, você vai ficar admirado também. Aleluia, o povo ficou admirado quando viu os mudos falando. Ah não, meu Deus, você precisa dar glória a Deus. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo. Quem pode glorificar a isso? Os mancos curados, os aleijados andando, os cegos enxergando, os mudos falando. O que isso me ensina? Que ninguém continua da mesma forma quando se aproxima verdadeiramente de Jesus. Existe um estado inicial, existe uma forma como você chega, mas isso não é o que mais importa. O que importa é como você vai sair, é como você volta para casa depois de ter um encontro com Jesus, depois de estar verdadeiramente aos pés de Jesus. Olha só, o andar do manco agora está endireitado. Agora a locomoção do manco está normalizada. Agora o aleijado que antes não andava passou a andar. Agora o aleijado está se locomovendo. Agora o cego que antes não via nada está enxergando. Agora o mudo está se expressando, está falando. Tudo por quê? Porque Jesus ainda cura, Jesus ainda transforma, Jesus ainda muda, Jesus ainda opera, Jesus ainda liberta. Aleluia! E ninguém continua da mesma maneira quando se aproxima de verdade de Jesus.
Aquelas pessoas não foram colocadas em uma reunião. Aquelas pessoas não foram colocadas debaixo de uma prédica. Aquelas pessoas não foram colocadas à exposição de uma palavra. Elas foram colocadas aos pés de Jesus. Se nós viemos aqui nessa noite para estar aos pés de Jesus, acredite, tem cura para a nossa vida, tem milagre para a nossa vida, tem renovação para a nossa vida, porque Jesus ainda opera. Nessa semana, algumas semanas atrás, eu compartilhei do irmão que estava já dias em coma, não me lembro quantos dias, de uma outra cidade, né? Já vários dias em coma. A irmã estava no culto, recebeu uma palavra, se agarrou àquela palavra por fé, porque é por fé que nós nos movemos, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Na segunda-feira ela recebeu a notícia: o menino saiu do coma. Semana passada a irmã estava com a sobrinha, né, internada. Era necessário 15 dias, 10 dias de tratamento. 10 dias de tratamento. Era algo até meio delicado, né? Menina, sobrinha nova, e ali no tratamento, e ela compartilhou: gente, vamos orar, porque há poder na oração, há poder na comunhão da igreja, há poder quando a igreja se une num propósito. Coisas acontecem quando a igreja ora, coisas deixam de acontecer quando a igreja ora. Há poder na unidade, há poder na oração. Quem crê, aleluia, dá glória a Deus. Precisaria ficar 10 dias, ela pediu oração. No dia seguinte, ela mandou a notícia no grupo: gente, um milagre aconteceu. 4 dias e a menina está de alta. Um médico falou: tem alguma coisa de anormal aqui, e nós cremos. Não é anormal, é sobrenatural. É o sobrenatural de Deus que vai passar a ser natural na nossa vida. Você acredita? Então joga a tua mão para o alto, celebra, adora esse Jesus que cura, restaura, renova, fortalece, que traz à vida o que está em coma, que tira do leito da UTI e traz de volta o vigor da vida. Esse é o Jesus que nós servimos. Então no verso 31, a Bíblia diz que o povo começou a ficar admirado com o que estava acontecendo. Nós estamos admirados com o que Deus está fazendo, e é só o começo. É só o começo. Para onde você olha tem sorriso, para onde você olha tem alegria, para onde você olha tem vigor, para onde você olha tem disposição, porque Deus está fazendo algo novo. Só que eu tenho dito isso, e pega isso: o novo de Deus não é apenas para um momento específico. O novo de Deus é toda hora, todo dia, todo momento. Todo momento nós podemos viver algo novo da parte de Deus. O que impede muitas vezes nós de vivermos o novo de Deus é nós mesmos não abrirmos mão do velho. Existe algo novo da parte de Deus que quer ocupar um lugar no nosso coração, no nosso espírito, na nossa vida, na nossa história. Só que muitas vezes somos nós que não damos espaço ao novo. Somos nós que não damos esse lugar que o novo quer ocupar na nossa vida. Mas aqui, algo novo estava acontecendo na vida dos mancos, dos aleijados, dos cegos, dos mudos. Cura, milagre, maravilhas acontecendo. E o que acontecia? O povo começava a ficar admirado. Lagoinha Araucária, deixa eu perguntar algo. As pessoas que te cercam, elas ficam admiradas pelo que está acontecendo ou preocupados com você? A minha Bíblia diz que o povo estava admirado por o que estava acontecendo na vida desses que se achegavam aos pés de Jesus. E eu creio em nome de Jesus que as pessoas que nos cercam vão ficar admiradas de ver o que Deus está fazendo. Eu estou preocupado com você, porque eu vejo que você está abatido, eu vejo que você está desanimado, eu vejo que você está fraco, eu vejo que... Não, eu estou admirado, porque eu estou vendo maravilhas na tua vida, eu estou vendo curas acontecendo, eu estou vendo milagres, eu estou vendo o sobrenatural de Deus acontecendo aí, eu estou vendo o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua família, na tua igreja, na tua história. E as pessoas ficavam admiradas.
Olha que lindo o que estava acontecendo na vida daquelas pessoas a partir desse momento. O que Jesus estava realizando estava gerando admiração. Em nome de Jesus, que você, ao voltar para casa, depois de receber essa palavra, porque nós estamos nos expondo à palavra de Deus, aquela que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, aquela que é poderosa de fazer divisão entre juntas e medulas, aquela que é capaz de discernir o que é alma e espírito, aquela que é capaz de julgar o pensamento e motivações do homem. Você está se expondo a ela, e eu não tenho dúvida que cada vez que nós nos expomos à luz da palavra, algo é transformado em nós, algo é gerado em nós. Então, ao voltar para casa, alguém vai olhar e vai dizer: eu estou admirado. Eu estou admirado como você voltou para casa. Eu estou admirado como é que você está. Eu estou admirado. Você vai dizer: eu estava exposto à luz da palavra. Eu estava exposto à presença de Jesus, ao mover do Espírito Santo. E Ele está me curando, Ele está me transformando, Ele está alinhando a minha fala, Ele está alinhando os meus olhos, Ele está devolvendo os meus movimentos, Ele está alinhando o meu andar. Aleluia! Glória a Deus, Jesus está fazendo. Então o verso 32 diz: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desse povo, dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus teve compaixão do povo que estava seguindo. Jesus teve compaixão daquele povo que estava perto dele, que estava ouvindo, que estava aprendendo. Jesus teve compaixão de um povo que permaneceu 3 dias ao lado dele, 3 dias sendo ensinados, aprendendo, né? Eles estão ali. Quer viver milagres? Quem aqui quer viver milagres na sua vida? Eu vou perguntar de novo, porque é para todos. Milagre não é para quem merece, milagre é para quem não desiste. Milagre não é para quem merece, é para quem permanece. Quem quer viver milagre aí? Aleluia! Então, não se apresse na presença de Jesus. Não tenha pressa em voltar. Não tenha pressa em se mover. Não, eu estou com Jesus. 1 dia, 2 dias, 3 dias, não tem problema. Eu não tenho pressa. Não, mas eu tenho coisas, eu tenho necessidades. Deixa eu te dizer, Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe daquilo que você precisa. Efésios capítulo 3 e verso 20, a palavra de Deus diz: aquele que é poderoso. Ele é poderoso. O Deus que você serve é poderoso. Me ajuda aí, Alagoinha. Aleluia. O Deus que você serve é poderoso. Poderoso para quê, pastor? O texto diz: para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua precisão, mas eu sei que Deus pode infinitamente, 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 infinitamente mais. Aleluia! Ele pode, Ele é poderoso. Então não tenha pressa, não tenha pressa. Nesse momento Jesus se preocupa, Jesus teve compaixão desse povo. Jesus está ali preocupado, Jesus está tendo compaixão com relação ao quê? Ao retorno dessas pessoas. Eles já estão me ouvindo há 3 dias e não tem nada para comer. E eles estão com fome, e eu me preocupo, porque ao sair daqui e ao retornar, se eles não estiverem fortalecidos, eles podem sucumbir, eles podem vir a morrer. Está entendendo? Jesus não está preocupado apenas em você estar aqui, Ele se preocupa em o que vai acontecer depois daqui, o que vai acontecer amanhã, na terça, na quarta, na quinta, nos próximos dias. A compaixão, o amor, a graça dele por nós traz esse senso
E ele está aqui nesse momento tendo compaixão daquele povo. Ele está aqui falando acerca da fome do povo. E sabe o que eu acho lindo? 3 dias ouvindo Jesus. E quem vai falar da fome não é o povo. 3 dias ouvindo Jesus. E não foi alguém do povo que foi lá: Jesus, nós estamos com fome. O Senhor só fala. E nós temos fome. Só daqui a pouco fecha o McDonald's e como é que nós ficamos? Não foi o povo que reclamou da duração, não foi o povo que reclamou de fome, não foi o povo que disse: olha, estamos com fome. Olha lá, 9:10, o pastor não terminou ainda, eu já estou com fome. Não foi o povo, foi Jesus que estava tendo compaixão. Olha, foi Jesus que veio falar dessa fome, porque a compaixão que Jesus estava tendo era para alimentá-los, para que eles não morressem no caminho de volta, para que no retorno eles não sucumbissem. Então não sei se entende, Jesus não estava apenas fazendo ali naquele momento, instruindo, abençoando, ensinando, libertando, curando, dando vista ao cego, botando de pé o paralítico, alinhando a caminhada do manco. Não apenas isso, agora ele também está interessado em como vai ser o caminho de volta. Agora ele também está envolvido em como vai ser o caminho de volta. Então não era apenas o que ele estava fazendo, curando, libertando, avivando, mas ele também estava preparando a provisão para o caminho de volta. Alguém pega isso? Você está aqui ouvindo, recebendo, sendo alimentado, sendo instruído. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas isso é uma chave para você tirar da tua mente, do teu coração, a preocupação que te impede de receber o melhor de Deus nessa noite. Porque às vezes nós estamos aqui, mas já pensando em como vai ser lá. Tem gente que está aqui, mas já está pensando amanhã na segunda-feira. Tem gente que está aqui, mas já está preocupado em como que vai ser o trabalho amanhã. Mas eles estavam ali e Jesus já estava provendo o necessário para eles continuar caminhando. Ainda bem que eu vim, irmão. Aleluia. Jesus já estava providenciando, preparando, o alimento para que eles continuassem a caminhar. Sabe o que é lindo? A Bíblia diz que quando o povo ficou perplexo, admirado, porque cegos enxergavam, coxos estavam andando normalmente, aleijados colocados de pé, que os mudos estavam falando, a Bíblia diz que eles começaram a louvar o Deus de Israel. Eles começaram a louvar. Alguém pode louvar ao Senhor aqui nessa noite? Pela cura, pela restauração, pela mudança, pela transformação, pelo avivamento, pela presença, pelo recurso, pela provisão, pelo cuidado, pelo livramento. E aí Jesus aqui está preparando. Sabe o que eu entendo? Que talvez naquele momento, depois das curas e milagres, alguém estava dizendo assim: está muito bom esse culto, está avivado, glória a Deus e aleluia. Mas agora eu preciso parar de dar glória a Deus, porque eu preciso me preocupar com o caminho de volta. Agora eu preciso parar um pouquinho de adorar, porque eu preciso me preocupar como vai ser o caminho de volta. Agora, irmão, não se incomode, porque eu vou ficar quietinho um pouquinho, porque eu vou começar a raciocinar como é que eu vou dar jeito no dia de amanhã, como é que eu vou resolver aquela questão. Então por isso eu não vou conseguir adorar. Então eu tenho uma notícia: Jesus já estava preparando o suprimento para o caminho de volta. Jesus já estava preparando a provisão para que eles não morressem no meio do caminho. Deixa eu te dar um conselho: adora, louva, exalta, porque ninguém vai morrer no meio do caminho, ninguém vai parar no meio do caminho, ninguém vai ficar no meio do caminho por falta de alimento. Não, Jesus está nos alimentando, ninguém vai morrer no meio do caminho, em nome de Jesus. Sabe, Ele está ali preparando tudo para que eles fossem fortalecidos para a jornada. Já parou para pensar? Porque você vem num culto de domingo, de quarta, a gente vem, porque tem que vir. Não tem que vir. Deus não quer que você venha porque tem que vir. Ele quer que você queira vir. Ele quer que a gente deseje. Eu estou vindo para ver até onde vai, o que vai acontecer. Não, eu estou vindo aqui porque eu já sei o que já aconteceu. E eu estou vindo aqui para louvar, adorar, bendizer, entronizar a Ele, agradecer a Ele.
Então a gente está aqui porque quer, porque adora, porque deseja, porque quer glorificar a Deus, E aqui nós somos alimentados para a jornada da segunda, da terça. Claro que não se alimenta só aqui. Eu gosto de dizer que você vem aqui pegar um mantimento. A igreja não é um drive-thru, onde você pede o número 1, número 2 e já sai pronto. Você pega o mantimento e você leva para casa. E você entra no teu quarto. E lá você começa a preparar. E o Espírito Santo vai te revelando. E você vai se alimentando a cada dia desse alimento. Segunda, terça, e você vai entender isso no texto. Então Jesus já estava preparando ali para a jornada. Você está aqui, está ouvindo, está recebendo. Quem está ouvindo aí? Quem está recebendo, dá glória a Deus. Mas vai chegar o momento de voltar para casa. Irmão, eu não estava aqui quarta, porque quarta eu estava em Alphaville, mas já soube do mover aqui na quarta, já soube do culto como foi, várias pessoas compartilhando, pastor, quarta foi, falei, então não vou domingo também, que eu acho que eu estou atrapalhando algo, mas já soube que foi bênção demais, foi poderoso, foi tremendo o que Deus fez. E não tem algumas reuniões, alguns cultos que a gente fala assim, eu não queria nem voltar para casa, se eu pudesse eu ficava aqui. Nós estávamos em Alphaville, o encontro de liderança global acabou na quarta-feira, 11 horas da noite. E aí estávamos, eu e o Alisson, que é o líder de jovens da igreja, e aí ia ter uma vigília. A vigília ia começar às 11. E a perspectiva era de acabar 2 horas da manhã. E nós já vimos embora para Curitiba. E eu falei, e aí, vamos para a vigília? E ele, demorou, é para agora. A vontade era ficar, permanecer. Então tem cultos, tem reuniões que a gente pensa assim, na verdade não apenas cultos e reuniões, às vezes tem situações no lar, que a gente fala, eu não queria nem voltar. Às vezes tem momentos dentro da nossa casa que a gente fala, está tão bom aqui que eu não queria nem voltar para lá. Mas o que Jesus está liberando aqui, não é apenas para te fortalecer no agora, mas é para te dar graça no voltar, para te dar graça no retornar, é mantimento para você voltar para dentro do lar, para dentro da casa, e o mesmo ambiente, a mesma atmosfera que você está provando aqui, possa se manifestar lá. Eu acredito, eu creio, Então ele estava ali fortalecendo eles para a jornada, porque vai chegar o momento de voltar para casa, de voltar para a rotina. Mas querido, fica em paz, confia e descansa. Jesus já tem tudo preparado. Confia, descansa, acredita. No que depender de Jesus, ninguém vai morrer de fome no meio do caminho. Às vezes a gente sai do domingo satisfeito, mas como a gente não recebeu para a semana, às vezes na terça, na quarta a gente vem só pela graça. O que faltou para a jornada, faltou para aquele momento de caminhada. Mas no que depender de Jesus não falta alimento, não falta provisão, não falta fortalecimento. Mas não tem natural, não tem problema, Jesus faz milagre. Não tem, eu não estou vendo aonde, não estou vendo como. Jesus ainda faz milagres, Ele é poderoso. E aí no verso 33 o que acontece? Os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? O que é que vem nesse momento? Está acontecendo maravilhas. Mancos sendo curados, aleijados colocados de pé, o cego enxergando. Pensa que culto, irmão. O manco curado, o aleijado de pé, o cego enxergando, o mudo falando e o povo louvando ao Deus de Israel. E Jesus fala, nesse momento eu tenho compaixão desse povo, porque eles não se alimentaram, não têm comida, têm fome, e eles precisam retornar. E é nessa hora que os discípulos então vão corresponder dizendo, Senhor, mas aonde nesse lugar deserto encontrar o que de comer? Irmão, essa aqui é a segunda multiplicação de pães e peixes, e eles estão dizendo, aonde? Aonde? Às vezes nós estamos num lugar desse, nós estamos aqui nesse ambiente ouvindo uma palavra e dizendo assim, mas aonde isso vai acontecer, pastor? Você não sabe da minha casa, você não sabe da minha família, você não sabe da minha história, aonde isso vai acontecer? Não é sobre aonde vai acontecer, é sobre com quem.
Não é sobre o lugar, é sobre a companhia. Não é sobre o lugar que você está, é na companhia de quem você anda. Não é sobre que o lugar não tenha para oferecer, porque de fato naquele lugar deserto não tinha. Humanamente falando, aquele lugar não poderia prover alimento. Aquele lugar não poderia saciar a fome que eles tinham. Quem tem fome aí? Aquele lugar não poderia saciar a fome que eles tinham, que apenas Jesus podia. Existem fomes que nós temos, que o mundo não sacia. Existem fomes que nós temos, que não há outra forma de ser saciados, senão em Jesus. Realmente aquele lugar não tinha nada para oferecer. Sabe por que eu te digo isso? Não coloque a expectativa em um lugar. Não coloque a expectativa de que um lugar pode te alimentar, que um lugar pode fazer de você melhor, que um lugar pode te abençoar. Não, não é sobre um lugar, nunca foi sobre um lugar. Deus nunca precisou de um lugar para nos abençoar. É sobre uma presença, é sobre uma companhia, onde as pessoas estão sendo alimentadas, em um lugar deserto. Mas como assim? Lugar deserto não tem nada para alimentar, lugar deserto não tem alimento para oferecer. Mas não é o lugar que está dando, está lá um tal de Jesus, e Ele está gerando o milagre da multiplicação, Ele está o milagre da provisão, e as pessoas estão sendo alimentadas. Tem alguém aqui que já foi alimentado por Jesus, que pode levantar a sua mão e agradecer e dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pela provisão, pelo alimento. Não é sobre o lugar, é sobre a companhia. Tem lugar aonde nós poderíamos arrumar alimento nesse lugar? Não dá, não tem alimento. E eu acho tão interessante a colocação que eles fazem, porque eles dizem assim: aonde, nesse lugar deserto, haveria um lugar para nós comprarmos pão suficiente para tanta gente. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Era mais ou menos assim: a necessidade é grande. É muita gente para ser alimentado. O texto diz 4.000 homens, sem considerar crianças e mulheres. Então a necessidade era grande. Era como se eles dissessem: olha, a necessidade é grande. E de fato ela é. Pensa, chegar na tua casa 4.000 pessoas para você alimentar. Imagina você dar uma festa para 4.000 pessoas. Então a necessidade de fato era grande. Mas o que nós precisamos entender, que maior do que a necessidade é o milagre de provisão de Jesus sobre o necessitado. A necessidade era grande, mas o milagre que Jesus iria operar. Lembra que eu disse aqui domingo passado? O tamanho do milagre que você vai viver está intimamente ligado com o teu envolver, com você se envolver com a palavra de Deus liberada sobre você. Hoje pela manhã eu falava em Curitiba, 2 Reis capítulo 4, do milagre da multiplicação do azeite na botija daquela viúva. E o profeta vai dizer para ela: vai e pede vasilhas emprestadas, mas pede muitas. Sabe por que ele estava dizendo pede muitas? Ele estava dizendo: olha, o que Deus vai fazer é grande, o que Deus vai fazer é muito, então pede muitas. Ela recebe uma palavra, mas e se ela sai de lá e diz: eu não acreditei muito naquela palavra, eu não senti muita firmeza aquele lugar, não senti muita firmeza no lugar. E aí pegasse 2 ou 3 vasilhas. A minha Bíblia diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher disse assim: me traz mais uma vasilha. E o filho diz assim: não tem mais vasilha. Então a minha Bíblia diz: então o azeite parou. Então o azeite cessou. O que acabou primeiro, azeite ou vasilha?
Por quê? Porque a provisão de Deus, o milagre de Deus, o agir sobrenatural de Deus, sempre vai além da nossa necessidade. A necessidade acaba, mas o milagre não. Está tudo cheio as botijas, mas se tivesse mais, o azeite ainda estava correndo, escorrendo. Muitas ainda poderiam ser cheias. Então aqui eles estão dizendo, olha, a necessidade é grande, mas fica tranquilo, gente. Não tem problema que a necessidade é grande. O milagre de provisão que Jesus vai realizar é ainda maior. Vai te surpreender. Sabe, isso é palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus mesmo vai dizer em Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, não andeis preocupados. Irmão, já pensou quão difícil? Tem gente que não adora, não é nem porque não quer, é porque não consegue. Tem gente que às vezes não dá um glória a Deus, não é porque não quer, é porque não consegue. Está tão preocupado que não consegue adorar. Está tão preocupado que não consegue corresponder com uma palavra de bênção, uma palavra de direção, de provisão de Deus, está entendendo? Então talvez seja por isso que Jesus estava dizendo, olha, não andem preocupados por coisa alguma. Não andem preocupados por aquilo que é a vez de comer, por aquilo que é a vez de beber, por aquilo que é a vez de vestir. Verso 31. E no verso 33 ele vai dar a direção do que fazer. Ao invés de ficar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir vos será acrescentado. Aí quando a gente não está preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, irmão, a gente está dando glória a Deus a todo tempo. Pastor, você não precisa dessas coisas, eu preciso, eu só não me preocupo com elas. Porque precisar é uma coisa, preocupar é outra. Precisar todos nós precisamos, mas Ele é fiel. E Ele me disse, olha, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas vos serão acrescentadas. Aí Ele acrescenta, nos dá um trabalho abençoado. E fruto do nosso trabalho a gente come, bebe e veste, em nome de Jesus. Então não deixe de adorar por causa da preocupação. Verso 34, então Jesus diz, quantos pães vocês têm? E aí eles vão dizer, nós temos 7 pães. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas nós conseguimos alimentar com 7 pães? Quantas pessoas nós conseguimos? Eu ri aqui porque alguém já riu, porque pensou assim, tem gente que eu conheço que 7 pão alimenta um só. Não olha, irmão, não acusa, não denuncia, não entrega. Quantas pessoas nós conseguimos alimentar com 7 pães? Na nossa mão, nós não conseguimos alimentar muito. Mas quando esses 7 pães chegam nas mãos de Jesus, eles vão alimentar uma grande multidão. Vão alimentar muitas pessoas, porque nas mãos de Jesus eles vão ser multiplicados e eles vão saciar a fome de muitos. Não sei se você está entendendo. Existe algo nas suas mãos que quando você colocar nas mãos de Jesus, vai ser multiplicado. E os que estão famintos serão saciados. Pastor, eu não entendo, porque aquilo que eu tenho eu não consigo alimentar muito. É porque talvez você ainda não colocou primeiro nas mãos de Jesus. Às vezes nós estamos querendo alimentar sem antes ter passado pelas mãos dele. Nossa, eu carrego tanto, eu sei tanto, eu posso tanto. E aí aquilo que eu acho que é tanto vira pouco. E às vezes vira nada. Mas o pouco colocado nas mãos de Jesus, reconhecendo, Senhor, não é muito,
Não é muito, mas também não é meu, é seu. Está nas tuas mãos. O Senhor tem me dado. Tem gente aqui que tem graça, ousadia, intrepidez, é unção de Deus, talento, dom. Mas às vezes nós estamos querendo mover na força, na marra, do nosso jeito. E aí a gente faz um pouquinho e espana. Não, gente, vamos colocar nas mãos de Deus. Vamos colocar nas mãos de Jesus. E eu quero declarar sobre a Lagoinha aqui nessa noite, que essa unção vai ser multiplicada, que esse talento vai ser multiplicado, que esse dom vai ser multiplicado, que essa força vai ser multiplicado, que esse vigor vai ser multiplicado, que essa intrepidez vai ser multiplicada, em nome de Jesus. E esses pães que você tem na mão vai ser multiplicados nas mãos de Jesus e vai saciar a muitos milhares. Milhares vão ser saciados pelo que a igreja de Jesus carrega, pelo que a igreja do Senhor carrega. Verso de número 35, então ele diz: e ele ordenou, eles tinham 7 pães e alguns peixinhos, e ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Sabe, quer provar daquilo que é resultado do milagre, aquilo que é resultado da multiplicação de Jesus? Irmão, porque eu não sei você, mas pensa comigo, é possível a gente saber quem está com fome, sim ou não? Fome é uma coisa que se percebe, sim ou não? É. E tem gente que reage de maneira diferente, né? Tem uns que com fome ficam inquietos. Eu quero comer, cadê a comida? Já está pronto? Tem uns que com fome ficam mal-humorados. Com fome. Não é assim? Tem gente que com fome fica lesada. Fica devagar, fica lento. Eu estou com fome, não comi ainda. Não é assim? É muito difícil a gente esconder fome. É muito difícil você não perceber que alguém está com... Você já não olhou para alguém e disse assim: você está com fome. Veja que está com fome. E ele disse: veja que tu é profeta. Veja que você está com fome. Irmão, mas tem pão da parte de Deus para quem tem fome. Tem pão do céu para saciar a nossa fome. Então, quer provar do milagre da multiplicação, da provisão que Jesus está realizando? Então ele dá a direção: se assente, se posicione. Jesus não estava dizendo assim, vai ter um milagre e cada um vai comer do jeito que quer. Cada um vai comer onde quiser, como quiser, não é assim? Não. Antes de multiplicar pães e peixes, Jesus fez com que se assentassem. Fez com que se assentassem no chão, né? Então nós precisamos entender isso. Quer viver um milagre? Se assente, se posicione, né? Obedeça a direção de Jesus. Queridos, não foi falado no vídeo, mas a partir de setembro nós vamos dar início ao Start. O Start é o nosso curso, vão ser alguns sábados, na verdade, para aqueles novos membros, aqueles que vão se membrar à nossa igreja. Então, no decorrer desse mês ainda a gente vai estar dando aí essa informação bem correta. Mas por que eu lembrei de falar isso? Porque essa é uma posição de se assentar. Tomar um posicionamento, né? Então, quer provar do milagre, da multiplicação, se assente, se posicione, obedeça a direção que Jesus tem. Por quê? Porque ele estava dizendo ali: se assenta. E o que eu entendo? Que quem não se assentasse não iria ser alimentado. Jesus está dando uma direção. Será que Jesus fala se assente só para se assentar? Porque não tenho o que falar, vou falar se assente? Não, é uma direção dele. Eu vou prover, eu vou realizar milagre, eu vou multiplicar, eu vou saciar sua fome, eu vou prover para a sua necessidade. Isso é o que ele faz. E nós obedecemos aquilo que ele nos pede. E ele diz: se assente, se posicione. E aí eu acho lindo isso, né? Porque fala ali de um momento que haveria milagre, haveria multiplicação. E você já pensou que se não houvesse essa organização, algumas pessoas comeriam mais, outras menos, e outras nem sequer comeriam? Já tentou comer em um buffet onde a fila é uma bagunça? Onde você não consegue ter acesso? E aí você está lá na mesa comendo, alguém passa com um prato que tem lá um ingrediente que você queria comer. Você fala: tem isso ali? Tem. Mas como estava tão desorganizado, eu nem percebi o alimento que tinha. Por isso ele organiza, para que ninguém comesse demais e também ninguém ficasse sem comer, para que todos pudessem ser alimentados.
Então, para sermos alimentados, para podermos permanecer e prevalecer na jornada da nossa vida aqui na terra, nós precisamos nos posicionar. Jesus está dando uma direção para nós sermos alimentados. Sabe, se não se assenta, se não se posiciona, se não se organiza, aquilo que está sendo servido vai ser desigual. E o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus de justiça. E aí eu me lembro que o próprio Mateus, no capítulo 14, ele cita a primeira multiplicação de pães e peixes. E quando vai ocorrer a primeira multiplicação, após se descobrir o que tinha, 5 pães e 2 peixes, Jesus diz assim para eles: se assentem na grama. Em grupos de 50, se assentem na grama. E aqui no capítulo 15, nós vemos ali a direção semelhante. Se assentem no chão. Então é um posicionamento. Aqui é no chão, por quê? Porque era uma região litorânea. Então aqui se assentem no chão. Mas já no capítulo 14 fala acerca de se assentar na grama. Então sabe o que eu fiquei imaginando? Jesus, o bom pastor, está dando uma direção. Gente, se assenta, porque vai haver alimento. Se assenta porque vai haver provisão. Se assenta porque você vai receber o fortalecimento. E quando ele fala para mim no 14 de grama, sabe onde meu coração me remeteu? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Me faz andar por verdes pastos, me leva a águas tranquilas, e me refrigera por amor ao seu nome. Olha que lindo, o bom pastor está dizendo: senta, gente, que eu tenho alimento para vocês nesse campo. Senta, porque eu vou prover alimento. Aqui os milagres são semelhantes, né? Lindo isso. Os milagres são semelhantes. Multiplicação de pães e peixes. A única diferença é a audiência. É aqueles que participam. É aqueles que ouvem. Porque no capítulo 14 são os israelitas. Mas no capítulo 15 são os gentios. Então Jesus realiza milagre, indiferente de mim e de você. Indiferente de quem está no ambiente, Jesus continua realizando milagres. Jesus continua operando. Verso 36. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Primeiro ponto é isso: depois de dar graças. É depois de dar graças que Jesus compartilha o pão. É depois de dar graças que o pão é multiplicado. É depois de dar graças que a multidão é alimentada. É depois de dar graças que a multidão é saciada. Queridos, quando se fala de fome, se tem pressa. Normalmente, quando a gente fala de fome, se tem pressa. Mas Jesus não faz nada sem antes dar graças ao Pai. Sabe, aqui me ensina uma grande lição. Nos ensina uma grande lição para a nossa vida. Sempre, tudo que nós formos fazer, seja a ação que nós formos ter, mas é só 7 pães, não tem problema. Cada movimento, cada ação nossa, nós não deveríamos fazer sem antes dar graças ao Pai. Talvez 7 pães não era o que eu gostaria de ter. Mas acredite, é tudo o que você precisa ter quando Jesus está disposto a realizar um milagre na tua vida. Aquilo que você está dizendo que é pouco é a matéria-prima para o milagre da multiplicação. Sabe o que eu acho lindo? Que Jesus agradece antes de algo acontecer, porque nós somos bons para agradecer depois que acontece, não é assim? Olha, fui promovido, recebi o aumento, entrei naquela empresa, comprei o carro, comprei a casa, glória a Deus. Só que nós somos um povo que nos movemos pela fé. Nós somos um povo que nos movemos pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se crê, que se espera, como se já existisse. Eu me lembro uma vez que eu falei de Miriam aqui, né? E aquele momento da travessia do Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho, e quando chega lá do outro lado, a Miriam começa a fazer um louvor lá, tira o pandeirinho da sacola e começa a louvar. E aí eu falei, nós não somos como Miriam, porque nós não vamos esperar chegar do outro lado para louvar, não é assim? Nós não vamos esperar chegar lá do outro lado para tirar o pandeiro e começar a louvar.
Eu não vou esperar, né, tá livre, agora estou são e salvo, posso louvar. Mas, irmão, eu peço perdão diante de Deus, porque eu falhei com a Miriam. Eu falhei. Sabe por quê? Porque no momento que vem a saída do povo de Deus, que é o momento deles serem libertos, era um momento de correria. Era um momento que você não tinha tempo de arrumar o que você vai levar. Não dava tempo de ficar pensando, olha, eu vou levar isso, aquilo e aquele outro. Não, bora, vamos fugir. Deus está operando, a gente precisa fugir. A Miriam falou, o que é que eu preciso levar? Não preciso levar muita coisa, eu só preciso levar um pandeiro, porque eu sei que vai chegar a hora de celebrar. Eu sei que vai chegar a hora de adorar. Talvez a gente ia ficar preocupado em levar. Não, vai aplaudir, aplaude como um crente. Isso, bem forte a Jesus. Toca esse pandeiro aí, louva, celebra, adora. Pastor, mas ainda não aconteceu. Mas eu não adoro porque aconteceu. Eu adoro por quem Ele é. Então carrega sempre pandeiro, tá bom, irmão? Vou para o culto hoje. Não, traz o que é importante. Eu não vou deixar de adorar, está aqui. E aí, como eu entendi, eu falei, meu Deus, como a gente erra. Está ali, antes de sair, o que é importante? O que é importante é aquilo que eu preciso para louvar e bendizer ao Senhor. O que é importante é aquilo que os outros vão ver. Eu estou lá adorando, celebrando, aleluia. Verso 37, e já caminhamos para o final. Todos comeram até se fartar. Oh, aleluia. Quem está saciado da palavra aí? Deus é bom em todo o tempo. Todos comeram até se fartar. Todos estão fartos, saciados, satisfeitos. Mas detalhe, aonde? Em um lugar deserto. Todo mundo, do mesmo jeito que quem está com fome é perceptivo, quem está saciado também. Como é lindo você olhar para alguém que está saciado. Eita, estou feliz. Estou bem. Estou satisfeito. Irmão, não fica perceptivo quem está satisfeito? Não fica evidente? E essas pessoas estão fartos, saciados, satisfeitos. Mas detalhe, aonde? Em um lugar onde não havia suprimento. Em um lugar deserto. Mas agora existe o que ali? Saciedade. Eu não sei se você está entendendo. Alguém vai olhar para o teu olhar de satisfação, para o teu semblante de quem está saciado, satisfeito, e vai dizer, rapaz, eu estou vendo que você está com o semblante de quem está saciado. Você está saciado, aí você vai dizer, eu estou. Mas você estava num lugar deserto, onde não tinha alimento, onde não tinha sequer expectativa de provisão de alimento, e você vai dizer, é verdade, mas você vai dizer, mas Jesus fez um milagre. Está vendo o que você está vendo aqui? Está vendo isso que você está percebendo? Foi o milagre que Jesus operou, que Jesus realizou. Sabe, Pedro não explica o que aconteceu. Tiago não explica o que aconteceu. Nem o próprio discípulo amado João poderia explicar o que aconteceu. Gente, vocês acabam de voltar de um lugar deserto, de um lugar onde não havia provisão, mas está todo mundo com o semblante de saciado, está todo mundo satisfeito. Me explica o que aconteceu. E eles vão dizer, gente, não tem como explicar, porque milagre a gente não explica, milagre a gente vive, milagre a gente desfruta. Então, ao invés de tentar explicar, louva a Deus. Eu é que não vou perder tempo querendo tentar explicar o inexplicável. Daqui um tempo, irmão, já está acontecendo. Nós já estamos como os que sonham. Porque a vida é uma jornada de semeadura. Aqueles que com lágrimas semeiam. Não tem problema chorar, se enquanto você chorar, você semear. Não tem problema se enquanto você está chorando, você está tendo obras, ações, atitudes que são semeaduras, porque pega essa, uma semente pode sair da tua mão, mas ela nunca sai da tua vida. Uma semente ela sai da sua mão, mas ela nunca vai sair da sua vida. Quando você menos esperar, você estará diante da colheita das sementes que você plantou com lágrimas. Aqueles que com lágrimas semeiam, voltarão com os feixes, celebrando.
Grandes coisas já estão acontecendo. E alguém vai começar a perguntar aí para você e dizer assim: me explica o que aconteceu. E você vai dizer: eu não sei. Não tem como explicar. Não tem explicação. O que eu sei é que Jesus está fazendo um milagre. O que eu sei é que Jesus está multiplicando. O que eu sei é que Jesus alinhou o caminhar do manco. O que eu sei é que Jesus devolveu o andar para o aleijado. O que eu sei é que antes eu era cego, mas agora eu vejo. O que eu sei é que agora os mudos estão clamando. É o que Jesus está operando. E a Bíblia ainda diz que juntaram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. O culto coletivo acaba. Mas quando esse culto coletivo acabar, o culto individual continua. E o culto individual é 24 horas por dia, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Por isso aquilo que Jesus fez não foi só para aquele momento. Todo mundo comeu, todo mundo está satisfeito, todo mundo está saciado. Será que Jesus perdeu as contas, que ficou 7 cestos cheios? Existe uma jornada de volta. Existe uma caminhada de volta. E Jesus já tem provisão, Jesus já tem alimento, Jesus já tem pão. Irmão, eu só posso dizer que estou fraco se eu não quis me alimentar daquilo que Jesus já proveu para mim. Eu estou fraco. Por quê? Porque não tem pão? Não, Jesus já proveu para agora, Jesus já proveu para a volta. Tem 7 cestos cheios de pão, cheios da provisão de Deus. Glória a Deus que alguém está entendendo. Você vai ter para a jornada. E o que eu penso que 7 cestos cheios é até para quem for se aproximando na caminhada. Pode se aproximar que tem pão. Tem pão para mim, tem pão para você, tem pão para a tua família, tem pão para a tua casa, porque o que Jesus fez é grande. O que Jesus fez é grande para todos quanto se aproximarem. E no fim de tudo, se você pudesse colocar de pé já, irmão, no nome de Jesus, você ainda vai dizer: olha, sabe tudo isso aqui que você está vendo? Sabe toda essa provisão que você está enxergando? Foi Jesus quem fez. Isso aqui é milagre de Jesus. Eu não poderia ter feito, eu poderia realizar, mas Ele realizou, Ele fez. E tudo que Ele procura hoje é pessoas que estão disponíveis, dispostas, pessoas que se aproximaram sim pelo hoje, mas o que Ele tem é para hoje, é para amanhã, é para depois da manhã, o que é que Ele disse? Busca o reino de Deus, e não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber, não vai faltar o que vestir. Deus tem provisão para nós nessa noite. Eu gostaria de orar primeiramente com você que está aqui, e nessa noite